Cada olhar é uma janela aberta para o mundo. É por isso que na hora de conhecer o sistema Fê-Comércio MG, o olhar que importa é o seu. Com mais de 85 anos de história, é composta por 51 sindicatos empresariais que são os defensores dos direitos e interesses dos empresários do comércio de bens, serviços e turismo. Essa trajetória sólida e experiente faz da Fê-Comércio MG um pilar fundamental para o desenvolvimento econômico e social do Estado. Como parte integrante da Confederação Nacional do Comércio, CNC, a Fê-Comércio MG se posiciona como a voz do comércio mineiro. Por meio de uma atuação estratégica, fomenta novos negócios, incentiva a geração de emprego e renda e contribui ativamente para o fortalecimento da nossa economia local e nacional. A Fê-Comércio MG segue guiando o setor de bens, serviços e turismo rumo ao protagonismo. E se posiciona ao lado dos empresários, construindo o futuro do comércio. Conheça agora as nossas entidades sociais SESC e SENAC. A educação, o SESC é agente de construção de um pensamento crítico de seus estudantes, trabalhando para formar cidadãos atuantes e comprometidos com o desenvolvimento social e a sustentabilidade. Quando o assunto é saúde, somos cuidadores e defensores de hábitos saudáveis que transformam estilos de vida. Tudo isso por meio do acesso facilitado aos serviços e profissionais qualificados, que inclusive percorrem todo o estado de Minas Gerais. Realizamos trabalhos de ação social como o SESC Mesa Brasil, uma rede nacional de bancos de alimentos que atua contra a fome e o desperdício. O programa promove ainda ações educativas que visam a conscientização sobre o aproveitamento integral dos alimentos. São também muitas as ações de mobilização e articulação social, promovendo o desenvolvimento das comunidades e a cidadania ativa. Acreditamos que a qualidade de vida passa pela democratização do acesso ao esporte e ao lazer. Pensando nisso, oferecemos espaços, programações e atividades esportivas para os trabalhadores do comércio e seus dependentes. Somos o seu parceiro de viagens e passeios inesquecíveis. Em nossos hotéis, você se sente em casa, mesmo estando longe da sua. No SESC, cultura é muito mais que um espetáculo. É um palco para a diversidade de linguagens e estilos. Oferecemos atrações artísticas e atividades formativas que promovem a qualidade de vida e o bem-estar social. E no SENAC, nosso propósito é oferecer o melhor em educação profissional. São cursos ágeis, técnicos, graduação e MBA, com a metodologia focada na prática do aluno, se tornando um diferencial na formação de multiprofissionais. Os cursos oferecidos seguem um dos mais rigorosos critérios existentes, o do mercado de trabalho. Os cursos são realizados em ambientes que trazem o aluno como protagonista em sua formação, colocando em prática o aprendizado. Como acontece no renomado Hotel Escola Senac Grogotó. Nele, nossos alunos possuem a oportunidade de experimentar o dia a dia em um hotel real e em pleno funcionamento. Aqui no SENAC, acreditamos e investimos em um futuro onde a educação é o ponto central. Afinal, aprender é muito mais que transformar o seu mundo. É fazer do seu mundo um lugar melhor para todos que estão ao seu redor. É por acreditar no comércio e no poder transformador do Sistema S que hoje estou à frente da presidência do Sistema Comércio em Minas Gerais. Somos o apoio para empresário crescer e fazer a economia girar. Somos a força junto aos sindicatos empresariais de Minas. Somos o equilíbrio entre as relações de trabalho. Somos oportunidades de crescimento profissional. Somos saúde, educação, cultura, esporte, lazer e assistência
para os trabalhadores e suas famílias. Somos milhares de pessoas que, assim como as que apresentamos nesse vídeo, possuem histórias reais de transformação, realização e superação. Como presidente do Sistema Comércio, em Minas Gerais, me orgulho de apoiar trabalhadores e suas famílias, sempre prezando pelo direito ao acesso a serviços de qualidade. Por trás de cada empresário existe um sonho. E por trás de cada sonho está a FEComércio. Sistema FEComércio MG. Presente na sua empresa, presente na sua vida. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Que bom ter esse auditório cheio aqui. Falo diretamente do Núcleo de Pós-Graduação em Belo Horizonte, mas dou um alô também, mando um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente nas dezenas de unidades do SENAC espalhadas por todo o estado de Minas Gerais. E antes de mais nada, pessoal, eu queria me apresentar, né? Meu nome é Guilherme, faço parte aí da equipe do Rede de Carreiras e queria começar parabenizando vocês. Por quê? Dia 11, hoje é comemorado o dia do aluno, estudante, isso mesmo, uma data que já existe há mais de 100 anos e que o SENAC, através do Rede de Carreiras, veio ceder um presente maravilhoso para vocês. Por quê? Se estamos falando de estudo, de educação, também tem um pouco atrelado a questão do trabalho, não é mesmo? Afinal de contas, vocês estão fazendo um curso aqui, tanto vocês que estão aqui no núcleo, como também nos acompanhando, pensando em ter uma promoção, não é? Conseguir aquele emprego que tanto sonha, e tudo isso. Qual que é a base, gente? Vai ser a educação. Então, meus parabéns a vocês. Vocês podem ter certeza que, através da educação, vocês vão ter várias portas sendo abertas, né? E por trás de cada pessoa que, às vezes, a gente tem ali como um foco, né? Uma pessoa ali que a gente tem de destaque, seja na nossa vida, ou até mesmo uma pessoa que a gente tem como referência no mercado, na área que a gente atua. Essa pessoa, na maioria das vezes, teve como base a educação. E é isso que o SENAC propõe dia após dia para os nossos alunos, e é o que a gente vai trazer aqui também no dia de hoje, beleza? Então é um momento para vocês, se tiverem dúvidas, quiserem dar depoimentos, podem ficar à vontade, tá bom? E eu falei sobre o Rede de Carreiras, que é o produto, né, do SENAC em Minas que está trazendo esse presente para vocês, e eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. O Rede de Carreiras, quem aí conhece, gente? Já ouviu falar? Recebeu algum flyer? Né? Acredito que aqui, talvez, no núcleo, a gente está falando para os jovens aprendizes, então estão começando o curso agora, estão aí na empreitada da jornada de trabalho, mas, de qualquer forma, o Rede de Carreiras ele sempre vai existir para você que é o nosso aluno. Independentemente se o seu curso está começando agora, está terminando, o Rede de Carreiras é uma conexão entre o mercado de trabalho e você que é o nosso aluno. Então, não perca tempo, gente. Vocês podem acessar o www.rededecarreiras.com.br. Todo mundo aqui responde chamada pelo aplicativo? Quando vocês abrirem um aplicativo, vai ter um símbolozinho assim, um globinho igual a esse, escrito Rede de Carreiras embaixo. É só clicar e fazer o cadastro de vocês. É muito simples, rápido, não demora mais do que uns 10 minutinhos, ok? Então, já podem colocar aí a experiência profissional que estão tendo aqui especificamente com o jovem aprendiz, deixar um currículo bem bacana para que daqui 6 meses, 1 ano, o programa de aprendizagem comercial chegar ao fim e o seu gestor perguntar se você, né, tem vontade, quer continuar naquela empresa, você ter um currículo já pronto, você ter acesso a vários conteúdos através do Rede de Carreiras que vão te ajudar a fazer um currículo mais atrativo, a participar de um processo seletivo. Quem aí já participou de processo seletivo, gente? Enviou um currículo, esteve frente a frente com o recrutador. Como que foi para vocês? Foi tranquilo? Responder aqueles questionamentos, por que eu devo te contratar? Me fale pontos positivos. Foi tranquilo? Para alguns é tranquilo, para outros, né, pelo menos para mim, durante muito tempo, foi uma dor conseguir responder de uma maneira mais tranquila, mas é justamente a partir de momentos como esse, a partir de palestrantes como Abel Vasques, que vocês vão conhecer já já, a gente consegue ter acesso a milhares de informações que vão fazer sentido para a nossa carreira. E ainda falando sobre carreira, vocês vão sair daqui hoje com muito conhecimento na cachola, mas o mais importante, até mesmo um plus, né?
vocês vão concorrer a uma orientação profissional individual, gente. Então, vocês vão ter um momento com a Bel para poder tirar dúvidas, né? Fazer uma construção aí de um currículo, ter mais dicas de uma forma mais aprofundada. E para quem tiver interesse, a gente vai deixar um QR Code aqui na página do YouTube, que vocês podem escanear e preencher, né, o formulário lá com as informações de vocês, e ao final da nossa palestra a gente vai fazer o sorteio. É muito importante lembrar que para poder, se for sorteado, né, e não estiver cadastrado no Rede de Carreiras, a gente faz um próximo sorteio. Então é super importante que quem tiver interesse faça aqui a análise do QR Code e faça o cadastro no Rede de Carreiras também. É um cadastro gratuito, super simples e rápido. Vocês, num primeiro momento, não precisam de fazer um cadastro completo. Ele é importante sim, mas, né, pode focar na live e escanearem o QR Code para irem para a página também do Forms, ok? Dúvidas? Tranquilo até aqui? Então quando eu apresentar ela vir para o palco, eu quero que vocês façam muito barulho, beleza, gente? Combinado? Então vamos lá, ó. Bel Vasques é especialista em recursos humanos com mais de 20 anos de experiência em empresas multinacionais, como a Stellantis, RHI Magnesita, Maersk, Ocean, e atua como mentora de carreira desde 2014. São mais de 11 anos, gente, atuando nessa área, com foco em recolocação profissional, transição de carreira e posicionamento estratégico no LinkedIn. Quem não tem LinkedIn aí está comendo mosca, hein? É graduado em Direito, com MBA em Recursos Humanos, formação em Coaching PNL. Já impactou centenas de profissionais por meio de mentorias, treinamentos e palestras sobre protagonismo, visibilidade e evolução de carreira. Sua abordagem alia estratégia, autenticidade e profundidade, sempre conectada às reais demandas do mercado de trabalho. Com vocês, Bel Vasques. Uma salva de palmas. Boa tarde! Muito boa tarde, um prazer estar aqui falando com vocês nessa tarde, no Dia do Estudante. Eu, apesar de ter aí 20 anos de carreira, né, gente, dentro de RH, me considero uma eterna estudante. Estou sempre lendo livros e fazendo cursos e aprendendo coisas novas, né? O profissional de hoje, ele sempre precisa aprender a desaprender, a reaprender e a aprender coisas novas. E hoje a gente vai falar sobre processo seletivo, carreira, empregabilidade. E quero saber, quem aqui gostaria de ter dinheiro para conquistar tudo isso aqui na sua vida? Levanta a mão. Quem aqui gostaria de um dia poder ter o seu carrinho, entrar no shopping, comprar suas brusinhas, fazer suas viagens, né? Ó, ter aqui uma casa própria, tocar o videogame, comer o lanche e escolher não o mais barato, mas aquele que a gente quer comer. Pois bem, todos nós aqui queremos isso, né? A tal da liberdade financeira, né? E se eu te disser que existe um jeito de vocês conseguirem isso sem ser herdeiro, sem fazer coisa ilícita, sem jogar no tigrinho, gente? É possível, viu? É possível. Eu vou ensinar para vocês o que eu fiz na minha vida. Alguém notou um sotaque diferente? Não? Ah, sim? De onde que vocês acham que eu sou? X. Sou carioca. Pois é, gente, eu sou carioca. Mas eu brinco dizendo que já tenho o meu iCard, tá? O meu iCard se chama Leonardo, ele tem 5 anos de idade, é Belo Horizontino, fala o trem, fala arreda. Ai, tão bonitinho quando ele falou arreda pra mim pela primeira vez. Aí eu me senti mineira. Então, gente, eu sou carioca, sou nascida e criada na Tijuca, não a Barra da Tijuca, Tijuca. E dali do prédio onde eu morava eu conseguia ver o Maracanã, e ouvi inclusive o Maracanã. E eu conseguia ver ali a favela da Mangueira. Então essa é a minha realidade, uma realidade de uma menina de classe média, que graças a Deus nunca faltou nada, mas não tinha nenhum luxo, gente. Eu só fui entrar num salão para fazer uma unha e uma sobrancelha quando eu ganhei meu primeiro salário. Até então era entrar no salão para cortar o cabelo, era roupa ali do Saara. Saara é mais ou menos o que é aqui a Curitiba, centro da cidade, né? Mas uma coisa que os meus pais e os meus avós sempre valorizaram muito foram os estudos. Então, podia estar faltando luxo, brinquedo, etc., viagem, mas nunca me faltou estudo. Nunca me faltou investimento nisso, tá? Porém, para que a gente consiga tudo isso, né,
Vocês podem estar se perguntando, Bel, está muito longe da minha realidade. Eu ainda não tenho dinheiro para quiser comprar um lanche ali da esquina. Quem dirá poder comprar a comida que eu quiser, pedir no restaurante sem olhar o valor do cardápio, comprar aquele tênis legal sem que ele seja o xing-ling. Ainda não é a minha realidade, tá? Eu sei, também não foi a minha realidade durante muito tempo. Porém, eu consigo te dizer o seguinte, que para construir o seu futuro, você não precisa ter tudo resolvido. Você não precisa saber exatamente o que você quer. Nem hoje, quem dirá daqui a 10, 15, 20 anos. Eu, quando tinha a idade de vocês, gente, eu não fazia a menor ideia de que eu poderia chegar onde eu cheguei. Trabalhar nas empresas que eu trabalhei. Grandes empresas, inclusive, como, né, o Gui falou, a Stellantis. A Stellantis é uma empresa que é a antiga Fiat, né? A RH Magnesita, uma grande indústria aqui em Betim. Odebrecht também faz parte do meu histórico. Grandes empresas de petróleo e gás. Trabalhei fora, trabalhei em Angola durante 1 ano. Foi a melhor experiência profissional da minha vida. Nunca que quando eu tinha 15, 16, 17 anos, eu achava que um dia eu chegaria onde eu cheguei. Mas eu sabia, e eu já entendia ali atrás, que eu precisava começar com o que eu tinha. Aonde eu estava naquele momento. E é o que eu convido vocês hoje. Começarem com o que vocês têm hoje, com quem vocês são. Lembra que para ter isso tudo aqui, será que vai ser fácil a jornada? Não. Mas, se vocês focarem em uma coisa, vai ser possível. E aí a gente vai descobrir. Bora descobrir junto? Então, bora. Vamos jogar um joguinho que eu adoro jogar esse jogo. Se chama Jogo da Forca. Opa. Opa. Jogo da Forca. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Nós vamos, então, fazer aqui um Jogo da Forca. Olha, ela já falou assim, nossa senhora, quem Deus Pai. Gente, eu sou muito boazinha com vocês, que eu já deixei letras aqui, tá? Então, eu quero... Digam, cantem letras aí pra mim. Fala uma letra que a gente vai ver aqui. E quem acertar vai ganhar chocolate. Quem gosta de chocolate aqui? Tem Kit Kat. Letra A. Ó, e quem souber a palavra já pode falar. Hã? Empregabilidade. Muito bem. Vem cá pegar seu chocolate. Boa. Qual o seu nome? Henrique. Palmas pro Henrique. Caraca, gente, vocês precisam acordar. Eu dei spoiler da palavra aqui, ó. Deu ruim o negócio aqui, passou. Vocês não viram, mas o Henrique foi sagaz. Parabéns, Henrique. Empregabilidade. Que diacho de palavra é essa, Bel? Empregabilidade, palavrão, né? Gente, empregabilidade nada mais é do que a ação de você se manter empregável, de você se manter atraente para o mercado de trabalho, de você ser disputado pelo mercado de trabalho. Quem aqui não gostaria de estar recebendo oferta sem você estar procurando e a pessoa, o recrutador, está te ligando e fala assim, vem cá, quanto você quer? 20%, 30% a mais você ganha? Preciso de você. Quem não gostaria, gente? Todo mundo gostaria. Só que para você ser empregável, existem alguns requisitos ou passos que você precisa cumprir para a sua empregabilidade. E aí eu trouxe os 4 P's da sua empregabilidade. O que você precisa fazer para realmente ser empregável no mundo de hoje? E é importante, se você não tiver o último P, vai dar, ó. Sabe o que é isso, gente? É uma sineta. É a sineta do palavrão. Porque eu sou carioca, né, gente? E eu tô falando com jovens. A mesma palestra que eu dou aqui, eu não posso dar para os meus adultos. Na hora dos meus adultos, eu também uso a sineta do palavrão, porque eu também não posso falar palavrão. Então, isso é algo que eu estou me adaptando à minha postura, né? Então, ó, toda vez que vai dar, eu vou tocar a sineta, beleza? Então, vamos lá, gente. O primeiro P, ele tem a ver com isso daqui, ó. Essa cena aqui, e vamos ver se vocês vão descobrir qual é o primeiro P. Vamos ver para onde ir. Que caminho é que eu vou?
quem estaria cantando? Perdeu algo. Oh! Não, isto é, eu estava pensando, mas eu só queria saber que caminho tomar. Oh, isso depende do lugar aonde quer ir. Oh, realmente não importa, desde que eu... Então, não importa que caminho tomar. O caminho que você vai tomar se você não sabe para onde você quer ir. Já disse o gato da Alice, né? Então, se você também não sabe quem você é, qualquer caminho serve, certo? Inclusive o errado. E aí, então, eu apresento o primeiro P, que é o P do propósito. Bel, como assim propósito? Hoje em dia se fala muito sobre propósito numa ótica até inclusive romântica, né? Fazer o que ama, ir atrás daquilo que te faz feliz. Gente, isso é maravilhoso. Palmas para quem consegue isso todos os dias. Eu, com 20 anos de carreira, não consigo ser feliz num trabalho todos os dias. Inclusive, tem coisas do meu trabalho que eu faço assim, ó, amarrada, mas tem que fazer. Então, propósito não é sobre felicidade no trabalho. Propósito tem muito a ver com, número 1, o que você quer, aonde você quer chegar e principalmente compreendendo o seguinte, que não é qualquer caminho que vai te levar a isso. Mas, quando a gente fala de propósito, a gente precisa ter duas coisas em mente. Ponto número 1, por quê e por quem. Durante muitos anos, o meu porquê era não precisar depender do meu pai e da minha mãe. Não precisar pedir dinheiro para cada esquina que eu queria ir, para cada saída que eu queria, para cada roupa ou livro que eu queria comprar. As coisas lá em casa eram apertadas. Na época, o meu pai, que infelizmente é falecido, ele morreu com 60 anos, muito novo. Ele estava 1 ano e meio desempregado na época. Com isso, ele ficou deprimido, ele era obeso, ele era diabético, e ele infartou e ele não resistiu. E na época, eu tinha 25 anos, eu ainda não era essa mentora de carreira. Eu não pude ajudá-lo. Hoje, de repente, as coisas seriam diferentes, até porque, quando ele faleceu em 2009, muitas das tecnologias que a gente tem hoje, inclusive, para você conseguir trabalhar, não existiam na época. Hoje, com certeza, ele teria feito um Uber, ele teria entregue iFood, ele teria feito qualquer coisa para não ter chegado onde ele chegou. Mas ele não soube, ao longo da carreira, trabalhar a empregabilidade dele. Então, durante muitos anos, eu não podia depender dele, inclusive, né? A minha mãe, ela foi fazer a faculdade dela, eu tinha 3 anos de idade, porque ela, muito sagaz, ela percebeu, opa, esse meu marido aqui, meu pai, não pode entregar muito aqui para essa família. Eu não tenho uma profissão, vou ficar dependendo dele? Não posso. Correu atrás, conseguiu passar na Estadual de Medicina. Eu tinha 3 anos de idade. Então, toda a faculdade de medicina dela era um corre danado. Eu até hoje não sei como ela deu conta de fazer faculdade de medicina com uma criança pequena. Pessoas muito mais novas do que ela e ela lá com 30 anos se formando. Hoje, graças a Deus, ela é uma geriatra, se aposentou no ano passado, consegui resgatá-la do Rio de Janeiro e trouxe ela para Belo Horizonte para ela cuidar do meu filho. Então, ela está sendo uma excelente avó. Então, gente, os nossos porquês, eles mudam ao longo da vida. Lá atrás, quando eu tinha 18 anos, o meu porquê era me libertar dessa dependência financeira dos meus pais. Depois foi ter acesso a coisas que eu não tive na minha adolescência. Eu me lembro nos meus 15 anos, e eu sei, acho que aqui ainda é bem forte isso, mas lá no Rio era 15 anos, era ou você viajava para Disney, ou você fazia festa de 15 anos. Eu não tive nenhum dos dois, gente. Meus 15 anos foi na Parmê, que era uma pizzaria. Um rodízio de pizza, onde cada coleguinha pagou o teu. Tinha dinheiro. Mas, de repente, quando eu comecei a ganhar um pouquinho mais, eu falei, opa, esse sonho de ir para Disney pode ser possível. Juntei meu dinheiro e fui. Depois, o outro porquê foi, ok, agora, além disso, eu quero ter o meu estudo. Lembra que ele falou aqui do MBA? O meu estudo, né? Seguir ali pagando uma especialização. Mas, enquanto isso, o porquê estava em quê? Estava em mim. Eram os meus sonhos, os meus desejos. Depois que eu formei uma família, passou a ser a minha família. O meu filho, proporcionar isso para ele. Então, ao longo da sua vida, os seus porquês e o seu porquê vai mudar.
e tá tudo bem, mas tenha clareza do seu propósito. Tenha clareza do que te faz levantar todo dia, na parte da manhã, botar o teu uniforme e ir para a escola, e ir trabalhar, e ir estudar. Além disso, você precisa investir no seu autoconhecimento. Cada um de vocês aqui é único. Possuem talentos, dons, pontos fortes, pontos a melhorar, porque ninguém é perfeito. Você precisa investir em se conhecer, compreender o seguinte: no que eu sou boa? Gente, eu não fazia a menor ideia no que eu era boa quando eu tinha a idade de vocês. A menor. Mas eu tinha algumas pistas do que eu não era boa. Eu não era boa e nunca fui boa em matemática. Péssima! Até hoje não sou boa em matemática. O meu marido é o nerd. Ele é muito bom em matemática. Então, quem cuida das finanças em casa? Ele, óbvio, né? Eu gosto de comprar. Mas, né? No que eu comecei depois a descobrir que eu era boa? Toda vez que tinha oportunidade de trabalho em grupo, aí sempre tinha divisão. Quem vai fazer a cartolina? Que eu sou da época da cartolina, né, gente? Não sei se ainda fazem cartolina para apresentar trabalho. Ou quem vai fazer a apresentação? Quem vai montar a apresentação? Quem é que vai pesquisar sobre o tema? Quem que vai subir lá e apresentar? Eu sempre levantava a mão e falava: eu vou apresentar. Porque aquilo de estar num palco, de falar, de apresentar, a comunicação já era algo muito minha. Já era algo muito natural. Porém, aquilo que era um dom, que eu considero ser um dom, porque eu nunca estudei oratória, não fiz faculdade de comunicação, nem publicidade, nada disso, ao longo dos anos, ele foi minando, ele foi caindo, eu fui ficando tímida. E o que antes era para mim muito fluido e natural, eu fui evitando cada vez mais fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque eu me perdi ao longo desse caminho. Eu me deixei levar pelas dúvidas, pela crítica, pelo julgamento. Muitas das vezes, inclusive, algo da minha cabeça. Ninguém estava me dando um feedback negativo ou nada, mas eram as minhas inseguranças. Então, eu precisei trabalhar ao longo dos anos o meu autoconhecimento para realmente, aquela palavrinha que está na moda, empoderar, para eu realmente tomar o poder para mim e falar: olha, eu sou boa nisso daqui. Ah, isso daqui eu não sou muito boa. Eu quero isso daqui eu não quero para mim. Lembra que eu falei que a minha mãe fez medicina? Gente, eu não consigo ver sangue na minha frente, pelo amor de Deus. Eu lembro que quando, uma época, a minha mãe não tinha com quem me deixar. Ela tinha que trabalhar, ela não tinha com quem me deixar. Para onde que eu ia? Para o hospital com ela. Ela tinha que me levar para o trabalho, não tinha com quem me deixar. E eu andava naquilo tudo e eu tinha certeza que a única coisa que eu não queria fazer na vida era trabalhar com saúde, com a área de saúde. Até hoje eu tenho pavor de hospital. Então, você precisa conhecer também aquilo que te leva e aquilo que te repulsa. O que você quer e o que você não quer da tua vida. Invista no seu autoconhecimento. E lembre-se sempre que o que você é hoje não vai definir quem você pode se tornar amanhã. Lembra que eu falei o seguinte: aquela menina de 15, 18, 20 anos, ela tinha muito mais ou menos ali, certo, o que ela queria, independência. Mas eu não tinha noção de quem que eu poderia me tornar a ponto de trabalhar fora, a ponto de trabalhar com outras nacionalidades, de falar um outro idioma. Aquilo não estava dentro do meu circuito de possibilidades ainda. Mas aquilo não me definiu. Eu não deixei que aquela realidade me definisse e eu fui correndo atrás para conseguir o que eu quis. Tá? Então, não deixe que quem você é hoje, o que você tem hoje, defina quem você pode se tornar amanhã. Então, quando a gente fala de propósito, 4 passos para você realmente ter clareza. Ponto número 1, lista os seus sonhos. Sonhos de curto, médio, longo prazo. Daqui a um ano, o que você gostaria de ter, ser, fazer? Daqui a 2, daqui a 5, daqui a 10? Quais são seus maiores sonhos profissionais, de vida, lugares que você queira conhecer, em relação à sua família? Número 2, liste por quê e por quem. Por que é importante para você terminar o seu curso? Por que é importante para você insistir nessa carreira, tentar aquele vestibular, entrar para aquela empresa? Por quem vocês estão fazendo isso? Porque hoje, meu pai, infelizmente, não pôde ver o meu crescimento. Quando ele faleceu, eu tinha acabado de dar o primeiro passo da minha carreira, mudei de cidade, inclusive, e estava no meu primeiro cargo de analista, numa outra grande empresa. Ele não pôde ver isso. Ele não pôde ver a minha ascensão.
Mas, de repente, os pais de vocês, os familiares, as pessoas que cuidam de vocês e que os amam, podem ver isso e, de repente, vocês podem ser as primeiras pessoas na família que vão conquistar isso. Então, também liste por quem que você vai fazer o que você faz para além de você. Terceiro, no que eu sou realmente bom, o que eu sei fazer, no que os meus amigos me elogiam, no que eles me pedem ajuda. Lista isso também. E onde que eu posso melhorar? O que eu não gosto de fazer? O que eu não tenho habilidade nenhuma, como eu falei, a minha é matemática. Então, deixa que os Excels da vida, etc., outros colegas meus façam. Eu faço o mínimo daquilo para eu poder entregar bem o meu trabalho. Eu invisto minha força, onde eu tenho realmente os meus talentos. Ok? Ficou claro? Então, esses são os 4 passos para a gente ter aí clareza do nosso propósito. Esse segundo aqui é o segundo P. Eu não vou falar para vocês. Vamos ver se vocês descobrem que P é esse. Tadinho do porquinho. O porquinho tinha um propósito, não tinha? O que estava faltando para esse porquinho? O que vocês acham? Hã? Fala, gente. Sabedoria? Possibilidades. Lembra com P? A segunda palavra é com P. Persistência. Ele tinha muito, mas não era essa. Planejamento. Quem falou planejamento? Quem falou? Alguém? Levanta a mão. Quem falou planejamento? Ali, ó, ele levantou a mão. Muito bem. Planejamento. Vem cá pegar teu bis. Palmas para ele que falou planejamento. Quem falou planejamento? Planejamento. Foi você que falou? Foi você que falou? Foi ela que falou? Planejamento, gente. Planejamento. Não adianta você ter propósito se você não planeja, senão você fica igual aquele porquinho, só batendo cabeça. Né? E aí vocês, vamos dizer que vocês têm uma missão, conseguir um emprego novo, ok?
Para conseguir um emprego novo, é fácil? É simples? Provavelmente não, né? Tem ali vários pequenos passos para esse sonho que vocês precisam chegar. Então, a gente tem um currículo, depois a gente tem o site de vagas, aí a gente tem que preencher o LinkedIn, aí a gente tem que aplicar para aquela vaga, né, mandar o currículo, etc. Depois tem a entrevista. Olha quantos passos a gente precisa fazer para conseguir arrumar um emprego. Só que, então, a gente precisa pensar. Para eu me planejar, eu preciso me preparar. E o que eu preciso fazer para conseguir esse emprego? Então, quando a gente fala de currículo, ter um bom currículo formatado, atualizado, bem escrito. No Rede de Carreiras, inclusive, existe lá dentro um formato que você já sai com o seu currículo pronto em PDF para poder mandar. Você precisa entender quais são os sites de vagas que o seu currículo precisa estar cadastrado. No Rede de Carreira também tem vagas, mas tem outros sites, os sites das próprias empresas. Também tem vagas.com, Cato. Tem também o LinkedIn, que é uma grande, né, rede ali social, porém que tem vaga. Também tem maneiras de você se relacionar com pessoas que estão dentro do mercado de trabalho. Tem a parte operacional de aplicar para a vaga, responder ali, né, um teste antes de aplicar. E tem a tal da entrevista, que você precisa performar bem na entrevista, porque senão você nadou e morreu na praia. E aí, para isso, hoje, gente, tem de graça centenas, milhares de conteúdos para vocês se prepararem para entrevistas, currículos, etc. Primeiro é o canal do Senac Minas no YouTube. E, inclusive, eu fui convidada alguns anos atrás, pelo Rede de Carreiras, para poder fazer uma série de vídeos ali explicando sobre empregabilidade. Está aqui de graça para vocês acessarem. Tem o meu canal também, que eu tenho desde 2014, falando sobre empregabilidade. Dou várias dicas, falo como vocês respondem perguntas do como qual é o seu maior defeito, o que você quer daqui a 5 anos, sabe aquelas perguntas, né? Que às vezes pode ser meio cabuloso responder. Ali eu explico. E também no TikTok. Quem gosta de TikTok aqui? Eu amo, gente. Eu amo TikTok. Lá tem vários canais, inclusive o meu também, né? Onde você pode consumir também esse material. Então, hoje, gente, quem tem um celular com internet na mão, está com um mundo na mão. Bem diferente do que era 20, 25 anos atrás. E aí, você está lá, beleza, vou então pesquisar, vou entrar no YouTube, vou assistir a Bel, vou lá no TikTok também assistir todos aqueles canais. Aí começou a assistir, aí daqui a pouco vem uma dancinha, daqui a pouco vem uma receita do morango do amor, daqui a pouco vem aquele outro meme, aí quando você viu, você já perdeu o quê? Perdeu o foco. Então, cuidado no caminho que você estiver se preparando, se planejando, cuidado com os ruídos, cuidado com as distrações, que hoje em dia são muitas na nossa vida. O tempo em todo, nós estamos sendo bombardeados de informações, de coisas que nos distraem, que querem nos tirar do nosso objetivo. Então, tomem muito cuidado com isso. Porque, velho, na boa, a gente precisa focar no trabalho. Ninguém vai fazer isso pela gente. Prestem atenção, vou repetir. Ninguém vai fazer isso por você ao longo da sua carreira. Eu ainda atuo no corporativo e eu vejo pessoas com 40, 50 anos de idade ainda acreditando que o sucesso profissional delas está na mão do líder, está na mão do RH. Está na mão dela. Obrigado quem foi que falou. Está na mão dela. Única e exclusivamente na mão da própria pessoa. Agora, Bel, tenho dificuldade, assim como você, porque eu tenho dificuldade de focar. Tá? Eu sou distraída, preciso ter técnicas para isso. Procrastino, né? Ou seja, empurro com a barriga, coisas que eu precisaria estar fazendo. Técnica Pomodoro. Alguém já ouviu falar da técnica Pomodoro? 2, 3 mãos levantadas ali, 4, boa. Técnica Pomodoro é uma técnica de foco onde você pega 10, 15, 20, 25 minutos cronometrados. Você vai, coloca o timer no seu celular, ou então, no caso, isso aqui é o que as suas mães e as suas avós usavam na cozinha. Tá? Isso aqui é um timer. E aí você coloca ali o seu tempo e se determina. Nesse tempo, eu tenho como desafio comigo mesma de estar focado naquele tempo, no que eu preciso fazer. E ali vai ser o momento em que você vai realmente mergulhar. Tocou o timer, pi, pi, pi. Bota o timer por mais 5 minutos, 10 minutos para você
Aí você vai lá, mexe no TikTok, levanta, vai tomar uma água, etc. Tocou o timer de novo, volta, bota mais 25 minutos, tempo de foco. É necessário isso, gente. E é tão necessário que hoje, dentro das organizações, nós estamos falando sobre a mesma coisa para adultos. Então, não achem que isso é só problema de jovem, que está difícil focar. Não, isso é problema da nossa geração hoje. A nossa geração que é bombardeada o tempo todo, né, com excesso de informações, excesso de redes sociais e estímulos. Então, 4 pontos para você melhorar a sua empregabilidade. Primeiro, trace metas pequenas. Grandes objetivos a gente conquista através de pequenos passos. Organiza a sua vida. Isso era alguma coisa que a minha avó falava sempre para mim. Quem aqui arruma a cama todos os dias? Levanta a mão. Metade. A minha avó dizia o seguinte: Bel, se você quer conquistar qualquer coisa na tua vida, primeiro você precisa começar a conquistar você mesma. A deixar a preguiça de lado e comece da onde você tem a organizar a tua vida. Aonde que é o teu cantinho? É a tua cama. É o teu quarto. Começa daí. Não dá para você querer mudar o mundo se nem a sua cama você consegue arrumar. Então, compromisso, isso foi algo que eu aprendi ao longo do tempo e que trouxe para a minha vida. E, gente, nós repetimos as nossas coisas em tudo que a gente vive. Então, se a gente faz as coisas com organização, a nossa vida é organizada. Se o nosso dentro da gente está organizado, fora da gente a gente também está organizado. Então, organize sua vida. Terceiro, busque conhecimento. E hoje eu sempre digo, se você tem um celular e uma internet na mão, você tem o mundo na palma da sua mão. Não tem desculpa. Tem aplicativo gratuito para você aprender idioma. Tem rede de carreiras, que tem lá vários vídeos te ensinando a como você responde uma pergunta em entrevista. Pessoas falando sobre temas diversos. Cursos de graça é o que mais tem hoje. Busque conhecimento, isso ninguém tira de você. E foco. Porque, novamente, o mundo está realmente trazendo muitas distrações. E se você cair nesse funil de distração, é muito difícil depois você retomar. Então, foco naquilo que você quer alcançar. Crê em Deus Pai, Bel, mas é muita coisa para eu fazer. Dá trabalho conseguir trabalho. Dá trabalho cuidar da carreira. E muitas pessoas com 40, 50 anos ainda não entenderam isso e delegaram na mão de outra pessoa o próprio sucesso. Só que quando você delega na mão da outra pessoa o seu sucesso, sabe o que acontece? Você delega a tua vida na mão de outra pessoa. Então você coloca o poder da decisão na vida dela. E aí vai dar bom? Não vai dar. Porque ela está preocupada com a vida dela. Ela está no corre dela. Você tem a sua vida, você tem os seus sonhos. Então nada mais justo do que quem vai lutar pelos seus sonhos serão vocês, certo? Agora, respira. Porque eu vou falar para vocês o que a minha mentora fala. Porque sim, eu tenho uma mentora. Lembra que eu falei que eu sou uma eterna aprendiz? Eu estou sempre buscando estudar, melhorar. Eu tenho uma mentora e ela sempre fala o seguinte para mim. Bel, hoje melhor do que ontem. Hoje melhor do que ontem, sempre. Evolução constante. Hoje vocês já vão sair daqui muito melhores do que chegaram. Vocês vão sair com ferramentas, com conhecimento, com inspiração de pessoas que não ouviram essa palestra. Então, hoje melhor do que ontem, sempre. E agora, para o terceiro P, eu quero 2 voluntários que gostem de chocolate para vir aqui na frente. 2 voluntários. Vem, gente. Sem timidez. Bora? 2 voluntários. Temos uma corajosa. 2 corajosas? Boa, boa. Bora recrutar comigo, então, ó. Já chocolatinho aqui. Qual o nome de vocês? Meu nome é Ana Lívia. Ana e Lavínia. Palmas para Ana e Lavínia, corajosas do dia. Obrigada, meninas. Muito bem, temos aqui Ana e Lavínia. Elas 2 estão concorrendo a uma vaga de assistente administrativo, ok? Candidata A, quem quer ser candidata A? Pode ser. Então, Ana, candidata A. Lavínia, candidata B. Vocês vão ajudar a contratar, beleza? Então tá. Formação da candidata A.
Está cursando administração na PUC. Candidata B, é técnica em administração já formada. Idioma da candidata A, inglês intermediário, uau. Candidata B, inglês básico, ali todo dia no Duolingo aprendendo. Candidato C, candidata A, trabalhou na loja do tio. Candidato B, era jovem aprendiz e ainda trabalhou de voluntário no final de semana. Quem que vocês contratariam para a vaga de assistente administrativo? Candidato A ou B? A, B, A, B, A, B, A. Quem que vocês contratariam? Fala para mim. Eu acho que a B. B. Quem que você contrataria? A, B. Não, B, B, B. Vamos. Se eu falasse para vocês, então, ó, tem gente que achou que é a A, tem gente que achou que é a B. A tem inglês intermediário, né, já está fazendo faculdade, já trabalhou. E tem relações com o exterior? Não sabemos. Muito bem, não sabemos. Mas tem uma coisa que eu não falei aqui com vocês. Gente, candidato A. Ana, você chegou assim, ó. Parecia que tinha acabado de acordar, toda remelenta, toda estrupiada, amassada, atrasada, tênis sujo, roupa rasgada, CC, bafo. E o candidato B, cabelinho na régua, barba feita, roupa simples, mas ó, alinhado, tênis limpinho. Agora eu vou perguntar de novo para vocês. Candidato A ou candidato B? Muito bem. Eu, como recrutadora, afirmo que eu troco faculdade, eu troco experiência, eu troco idioma por isso daqui que eu vou falar para vocês, que é o terceiro. Palmas para as nossas voluntárias. Então, a gente escolheria candidato B. Por quê? Por conta disso daqui, ó. Postura. Postura, gente, faz toda a diferença na nossa vida profissional. Postura como essas duas meninas que tiveram coragem de vir aqui na frente se voluntariar. Postura como cada um de vocês que abriram mão de outras coisas para estar aqui hoje, presencialmente ou nos assistindo online. Postura. O mercado observa. O RH está de olho. E as pessoas ao seu redor julgam. Bel, mas julgar é feio, né? É feio julgar? Não. Todo mundo faz, né, gente? Vamos combinar. Vocês acabaram de julgar aqui, olharam candidato A, candidato B e falaram assim, não, eu não contrataria uma pessoa, né, toda amassada, tal, chegou atrasada. Todos nós julgamos, gente. E aí eu pergunto, o que é isso aqui? É a maçã do amor? É o morango do amor? É uma malanja? É uma larão mor? Como é que é? O que é isso? É uma maçã. Mas o que é dentro? Parece uma laranja? Uma maçã laranja? Então, pois é, gente. É uma... Não sei. Maçaranja. Olha, um híbrido novo. Pois é, estranho, né? É assim que um recrutador, ele reage quando ele olha um currículo e ele se depara com uma pessoa que tem um interior ou uma postura completamente diferente da casca. É por fora bonito, por dentro azedo. Boa, gostei de quem falou isso. É assim. E nós julgamos a casca, sim. Sua aparência importa, sim. E quem te falar isso está mentindo para você. Quem falar que não importa está mentindo para você. Tá? Se você quer crescer profissionalmente, sim, você vai precisar investir na sua aparência minimamente. Ninguém está falando aqui para usar roupa cara. Esse blazer aqui, gente, Shein. Calcinha da C&A. Tênis normal. Não precisa ter roupa cara para estar bem apresentada. Não precisa ter roupa de marca para isso. Minimamente, gente, é o básico, só que vocês não têm noção de como, às vezes, eu recebi pessoas adultas para serem entrevistadas. Gente mascando chiclete na entrevista. Gente que foi de regata com o sovaco tudo cheio de cabelo para fora e ainda fazia assim na hora da entrevista, gente. Credo. Que horror.
postura. Sua aparência importa, porém, não é tudo. Não é tudo. A aparência é muito importante, mas o que você entrega é tão importante quanto. A sua pontualidade. Marcou às 3, é 5 para as 3 que você tem que chegar. O seu capricho, da forma como você entrega o seu trabalho. A sua educação. Porque eu já vi muita gente crescer e aí quando cresce mostra a sua real essência. E ó, fede. Não fala um bom dia para um porteiro. Trata mal a secretária. Bate na mesa. É o que a gente chama de liderança tóxica. Você não quer ser essa pessoa. Então, manter a sua educação, a sua gentileza. Você está presente nos lugares. E hoje, gente, num mundo com tanto estímulo, aonde você está conversando com a pessoa e a pessoa está lá pegando o celular e não está nem prestando atenção em você, mexendo no computador e você falando a pessoa, hein? Quem aqui já não foi atendida por gente assim no comércio? Péssimo. Presença. Faz você querer voltar naquele lugar, faz você querer se relacionar com aquela pessoa. Comunicação. Você saber se expressar. Você melhorar a sua linguagem verbal, escrita, postural. Imagina se eu chego aqui e falo assim, então, gente, falar hoje para vocês sobre pregabilidade e desanima total. Você chega numa entrevista, ou como eu falei, igual cantando de galo, igual aquele cara que foi com a regata, quando ficava sentado assim, ó. Ou então você chega numa postura toda quase... Não, sua linguagem corporal também, numa reunião, tá lá fazendo uma palestra e tal, e você tá lá todo jogado na cadeira. Não, postura. Olho no olho. Agora, outra coisa que na minha época não era um problema, mas hoje é. Digital. A comunicação digital. Sim, vocês também são julgados por tudo aquilo que vocês consomem e postam. Na internet, a sua postura também é observada. Você pode ser demitido por justa causa, por post de rede social. Sim, a gente já tem julgados quanto a isso. Delegado exonerado, serviço público, porque fez postagem contra mulheres em redes sociais. Jovens são demitidos por dancinha de TikTok no trabalho. E o último que rolou aí, um bafafá do CEO, que foi pego no flagrante, traindo a mulher no show do Coldplay, perdeu o cargo dele, gente. Perdeu o cargo. O CEO, o presidente da empresa, perdeu o cargo por conta desse escândalo. Bel, você está me dizendo... Bel do céu, peraí, você está me dizendo que além de tudo isso que você falou para mim, de ter que ter postura no trabalho, eu ainda tenho que ficar medindo o que eu vou falar, postar na minha rede social A e B, porque eu sei que vocês têm um Instagram B também, tá? Eu sei. Vai. Se você quer isso daqui, você tem que escolher suas batalhas e arcar com as consequências. Então, sim, vai precisar se preocupar com o que vocês postam em redes sociais. Sim, vocês vão precisar se preocupar com o que vocês falam fora da empresa. Principalmente se vocês estiverem usando o uniforme da empresa, a blusa do Senac, a blusa, o uniforme da empresa. Sim, pode repercutir, sim, no seu trabalho. E muitas pessoas, jovens e adultos, não se tocaram disso ainda. Nós estamos em uma outra era. A era da transparência. E, inclusive, para empresas também. Empresa hoje, antigamente as coisas aconteciam dentro das empresas, ficavam ali naquelas paredes da organização, concordam? Você era maltratado dentro de uma loja, etc. Você não tinha nem canal para reclamar. Hoje em dia, alguém puxa o celular e começa a filmar. Não é assim que as coisas acontecem? Um post no LinkedIn acaba com a reputação de uma empresa. Então, sim, todos nós hoje precisamos nos adequar à nossa comunicação, à nossa postura dentro do ambiente digital. Então, postura na prática. Presta atenção na imagem que você passa. Você quer passar uma imagem de confiança? Se vista de forma confiante. Você quer passar uma imagem de uma pessoa responsável? Se vista para isso. Postura. Observa quem você admira, aprende com ele. Você tem um professor que fala assim, cara, no dia que eu crescer, eu quero ser igual a esse cara. Olha o jeito que ele fala. Olha o jeito que ele se veste. Vai lá, conversa com ele. Bel, cara, infelizmente, ao meu redor não tem nenhuma inspiração. Vai para fora, veja personagens históricos, pessoas que já chegaram lá.
que elas fizeram, qual é a postura delas perante a vida, para vocês se inspirarem, modelarem, ter como referência. Pratique o respeito e a gentileza sempre. Gente, se tem uma coisa que eu aprendi no mundo corporativo, no mundo do trabalho, é que ele não gira, ele capota. E hoje você está trabalhando com uma pessoa, amanhã ele é teu chefe. E vice-versa. Então, pratique sempre o respeito e a gentileza. Você nunca sabe como que aquela pessoa vai voltar na tua vida profissional. E por último, seja confiável e proteja a sua reputação. Isso era algo que também era falado na minha família. Bel, cuidado, porque a confiança ela demora anos para ser construída. Mas em 1 segundo ela pode ruir. E para você recuperar, muitas das vezes você não consegue. Mas se conseguir, podem ser anos novamente para você conseguir construir a sua confiança, a sua reputação. Então, protejam a reputação de vocês. E agora, o último P. Eu trabalho muito, Cabrini. E eu sou uma pessoa que acredito que através do trabalho, do empenho, da dedicação, a gente alcança aquilo que deseja. Se eu conseguir todos os títulos, todas as conquistas e os recordes na minha carreira, não foi sentado, olhando para o céu, esperando que caísse dali. Foi trabalhando, foi me empenhando. Você parece ter uma certa obsessão pela vitória. Isso é verdade? Não, eu tenho um desejo muito grande de vitória. Não concordo com o termo obsessão. Tanto é que, depois de uma corrida muito disputada e de colocar ali todo um empenho para vencer a prova, eu, ao final do Grande Prêmio do Japão, abri mão daquela vitória. Se eu fosse um obcecado pela vitória, duvido que eu tivesse forças e uma atitude de abrir mão dessa vitória. Então, o objetivo meu, na minha profissão, é vencer. Essa é a razão de todo o exercício que envolve a preparação, a dedicação que eu tenho. Agora, a obsessão é um pouco diferente. O que é obsessão? Obsessão chega a ser uma doença. E eu, de forma alguma, acho que eu tenha qualquer tipo de doença por vitória ou por qualquer coisa. Eu corro porque gosto, corro porque me preenche, adoro um desafio, o desafio da vitória é um grande desafio. Ayrton Senna foi um herói para a minha geração, para a geração dos seus professores, para a geração dos seus pais. E ele tinha muito propósito, ele tinha muito planejamento, ele tinha uma postura incrível, tanto que abriu mão de título, inclusive, para manter a sua integridade. E ele tinha isso daqui, que é o último P. Ele era um protagonista. Acertou? O Senna, ele entendia que ele literalmente era o piloto da vida dele. Que ninguém faria e ninguém atingiria as vitórias por ele. E ele falava, se você quer ser bem-sucedido, você precisa ter dedicação total, buscar seu último limite e dar o melhor de si. Quem aqui assistiu a série do Netflix sobre o Senna? Assistam, gente, assistam. Vocês vão entender um pouco da nossa paixão, da paixão dos seus pais em relação a essa pessoa, que se foi, infelizmente, muito jovem, por perseguir essa vitória, essa paixão dele. Mas ele nos inspirou justamente a isso. Ele nos inspirou porque ele deu exemplos claros do que era ser protagonista. E aqui eu trouxe alguns exemplos do que é ser protagonista ou ser coadjuvante da própria vida. E aí eu quero que vocês comecem a refletir. Você está sendo protagonista da sua vida ou você está sentado na arquibancada dela? Quem que está escrevendo a sua história? É você? Ou são seus pais?
Ou são seus amigos, as suas companhias, o namorado ou a namorada? Quem que está escrevendo a história e comandando a história da vida de vocês? O protagonista, ele assume a responsabilidade, ele bate no peito e fala assim, me dá que esse problema é meu. É assim, essa atitude mesmo. O coadjuvante se apega nas circunstâncias. Ó céus, ó vida, sempre foi assim, por que eu vou mudar? O protagonista, ele corre atrás mesmo sem garantia. Você acha que o Senna tinha garantia de todas as vitórias que ele teria? Não, muitas das vezes, inclusive, o cenário era completamente desafiador para ele não ganhar. Ele ia assim mesmo, ele literalmente corria atrás da vitória. O coadjuvante espera uma oportunidade. A espera do milagre eterna. O protagonista se dedica com esforço. E eu repito para vocês, eu já falei, gente, dá trabalho ter sucesso. É erro, é repetição, é porta na cara. É não, é sim. Mas não tem outro caminho. Se vocês querem um caminho de sucesso com sustentabilidade, o que é isso? Que seja perene na vida de vocês, que permaneça, que não seja apenas uma fase de sucesso, mas que seja algo que vai percorrer a vida de vocês. Precisa de dedicação com esforço. E o coadjuvante, ele entrega o mínimo, né? Tem até uma frase hoje que falam, salário mínimo, esforço mínimo. Eu tenho pena das pessoas que pensam desse jeito, porque eu vejo que realmente elas ficarão, ó, desse tamaninho, pequenas. O protagonista, ele mantém seu sonho, sua esperança viva. Ele pode receber coisas negativas, ele pode receber, errar, ter porta na cara, mas ele blinda a sua esperança. E o coadjuvante não, ele desanima diante das críticas, desanima diante das primeiras derrotas, ele deixa para lá. Ele fala, isso daqui não é para mim, não vai dar certo. O que é isso daqui? Escorpião? Siri? Caranguejo, boa, boa. É que aqui não tem mar, né, gente? Não tem mar, mas tem bar, tá bom. Isso é um caranguejo, tá? E agora eu queria que vocês imaginassem o seguinte. Imaginem uma caixa de isopor grande, desse tamanho assim, cheio de caranguejo vivo. Estão todos vivos dentro desse isopor. Não sei se vocês já viram essa cena, eu já vi essa cena porque eu já morei em cidades de praia, onde tem ali, não é feira, esqueci o nome da palavra, que tem ali peixe, vende peixe, etc, fresco, inclusive. Feira, E aí, tinha essa caixa de isopor grande, cheio de caranguejo. Toda vez que um caranguejo tenta sair da caixa, vem um outro caranguejo, pega, ó, pum, puxa para baixo. Tá amarrado, né? Pois é. Eu quero que vocês entendam, gente, que na vida de vocês terão vários caranguejos que vão tentar te puxar para baixo, que vão tentar te limitar, que vão, através de palavras e ações, dizer que você pertence a essa caixa, é nessa caixa que você tem que ficar, porque se eu não conseguir sair, você não sai dela. E, infelizmente, às vezes a gente pode agir como caranguejo na vida de outra pessoa também. Através de uma falta de incentivo, nós mesmos sendo as pessoas que vai levando aquela pessoa para uma vida que não é a vida dela. Nós somos influências. Não achem só que vocês são influenciados, não. Vocês influenciam os colegas de vocês. Você, quem tem irmão aqui, pode ter certeza que você influencia o seu irmão mais novo. Seus vizinhos, eles olham para vocês. Então não seja também você o caranguejo na vida das outras pessoas. Você não precisa de plateia para seguir em frente. Você precisa de aliados na vida de vocês. E aí eu quero que vocês se perguntem, vocês têm aliados na vida de vocês? Que chama para estudar, que chama para aprender, que te trouxe aqui hoje, falou, não, vem, cara, eu sei que você está cansado, mas vamos lá, vamos ouvir o que essa doida tem para falar. Não, vem cá, você tem essa prova, vem cá, senta aqui comigo, eu sou boa nessa matéria, eu te ajudo. E você é um aliado na vida de alguém? Você também está ajudando seus colegas a crescerem?
Então eu deixo aqui essa provocação, porque é muito fácil, mais uma vez, a gente apontar o dedo para o outro, mas a gente esquece que tem vários apontados para a gente. Então, sejam aliados e pensem, vocês já têm aliados na vida de vocês, gente. Vocês têm professores que acreditam em vocês. Vocês têm familiares que acreditam em vocês. Eu acredito em cada um de vocês que estão aqui, presencial e assistindo. Porque só o fato de vocês estarem aqui já me mostram que vocês são jovens diferenciados. Então, para ser protagonista, piloto da tua vida de verdade, você precisa assumir a responsabilidade pelo seu crescimento. Porque ninguém vai fazer por você o que você precisa e pode fazer por você. Você tem que ser proativo, ter iniciativa. Então eu peço mais uma vez uma salva de palmas para os voluntários que vieram aqui com coragem, tiveram protagonismo. Parabéns. Parabéns, tiveram iniciativa. Escolha bem as amizades de vocês. Aqui eu já consigo perceber já. Eu já vejo algumas dinâmicas de um olhando para o outro, falando, escuta isso daí. Isso aqui é para você. Ou eu vejo um outro colega puxando o outro para distrair. Então, escolhe bem as amizades. E seja o guardião da sua vida profissional. Só você pode fazer o que precisa ser feito para chegar no lugar onde você quer chegar. E relembrando, gente, para construir o seu futuro, você não precisa ter tudo resolvido. A sua vida não precisa estar perfeita. A minha vida hoje não está perfeita. Você não precisa saber exatamente o que você quer. Eu tenho 41 anos, vou fazer 42 daqui a 2 semanas. Eu não sei exatamente o que eu quero para a minha vida daqui a 10, 20 anos, mas eu sei muito bem o que eu não quero. Isso já é um ótimo caminho para começar. E começar com o que você tem hoje, onde você está, agora. Não é para deixar para amanhã, é agora. Então, recapitulando os 4 P's da empregabilidade. Propósito, saber por quê e por quem você vai fazer o que você vai fazer. Planejamento, cada passo, cada meta. Organize-se. Postura, assuma o seu valor, o seu merecimento. Se prepara, respeita o ambiente. Olha ao seu redor. Que imagem que eu quero passar? Protagonismo. Assuma a responsabilidade da tua vida, porque no final das contas está cada um no seu corre. Está cada um olhando para si. Então você precisa olhar para a tua vida, para os teus sonhos e falar aonde eu quero chegar, o que eu preciso fazer, quem eu preciso me tornar para atingir isso. E aqui é uma cena, ou algumas cenas de um filme que me marcou muito na minha trajetória. Se chama Em Busca da Felicidade, é uma história real do Chris Gardner e todas as lutas que ele teve para ele chegar onde ele chegou. Hoje ele é um multimilionário, mas ele não começou daí. Pagou os impostos? Não, eu vou ter que pedir prorrogação. Mas você já pediu prorrogação. E aí? Eu quero o dinheiro do aluguel. Tá. Não posso mais esperar. Tá. Eu vou te pagar, Charlie. São $659. Mês que vem. Aí tem juros, não tem? E multa. Vem cá, por que você não vai morar a 2 quadras daqui, num motel? É metade do preço. Olha, Chris, eu preciso que deixe o imóvel amanhã. Você paga atrasado? Você reclama? Eu sou Chris Gardner. Eu conheci o meu pai quando eu tinha 28 anos de idade. Eu já tinha me decidido, ainda quando criança, que quando eu tivesse meus filhos, eles iriam saber quem o pai deles era. Isso faz parte da história da minha vida. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer uma coisa. Nem mesmo eu. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás.
Ponto. Caramba! Tenho 2 perguntas para você. O que é que você faz e como você faz? Foi aí que eu comecei a pensar em Thomas Jefferson. A Declaração da Independência e a parte a respeito dos nossos direitos à vida, liberdade e busca da felicidade. E lembro de ter pensado como ele sabia que devia colocar busca pela felicidade nisso. De que talvez a felicidade fosse algo que se buscasse e talvez nunca se alcançasse, por mais que tentássemos. Como ele sabia disso? Eu tinha certeza de tudo que eu poderia ser e que nunca eu seria um fracassado. Linda, é o que eu estou tentando fazer. É isso que eu estou tentando fazer pela minha família, por você e pelo Christopher. E lá estava eu de novo, chegando cedo. Selecionem pessoas qualificadas. Chris? Sim, senhor. Me traz um cafezinho, por favor. Eu era o lacaio do nosso gerente. Você é um bom pai. Eu tô fazendo um cheque, pagando contas. Eu fui multado. Quero ir pra casa. Eu sei, é por isso que eu tenho que consertar o scanner. Depois, às 4, eu pegava o ônibus até a creche onde ninguém sabia escrever felicidade. Depois atravessava a cidade, pegando o 22 para casa. Tá preparado? Claro. É claro. Eles ficavam até às 7, mas eu tinha o Christopher. Eu tinha que fazer em 6 horas o que eles faziam em 9. Chris Gardner. Como vai? Olá. Bom dia. Chris Gardner. Chris Gardner. Oi, disse que é inteligente. Eu acho que eu sou, sim. E quer aprender esse negócio? Sim, senhor, quero aprender esse negócio. E começou a aprender por conta própria? É claro que sim. Primeiro na sua classe, na escola, segundo grau? Sim, senhor. Posso dizer uma coisinha? Eu sou o tipo de pessoa que, se você faz uma pergunta e se eu não souber a resposta, eu vou dizer que eu não sei. Mas eu aposto que eu sei achar a resposta e eu vou achar a resposta. Você aceita isso? Sim, senhor. Ótimo. Ficamos muito felizes. Então, bem-vindo. Foi tão fácil quanto parecia. Não, senhor. Não, senhor. Não foi. Boa sorte. Obrigado. Obrigado. Essa parte da minha vida. Essa pequena parte. Chama-se felicidade. Eu quero que vocês saiam daqui se lembrando de todo o potencial que vocês têm. De o que vocês vivem hoje não definem o futuro de vocês. E eu quero principalmente que vocês se lembrem dessa frase aqui, que é um lema na minha vida e que foi por conta dela que eu conquistei muitas das coisas que eu consegui conquistar. O não você já tem. O sim está do outro lado da ação. Conte comigo nessa jornada. Muito obrigada. Muito obrigado, Bel. Já é a segunda vez que eu assisto a palestra, né? A gente sempre vai adquirindo, absorvendo novos conhecimentos. Muito obrigado, tá? Em nome do Senac, através do Rede de Carreiras, mas fica aqui que ainda
né, temos muitas coisas a tratar aqui. Primeiramente, mais uma vez, agradecendo a participação de todas as nossas unidades aí pelo interior, pessoal de Poços de Caldas, Curvelo, Ituiutaba, Conselheiro Lafayette, Januária também, provavelmente são os pessoais das turmas descentralizadas, né? Olha só que bacana. Até onde nós não temos unidade física, nós temos os nossos alunos aí através dos programas do SENAC. Barbacena, Patos de Minas, Ituiutaba de novo, aqui Juiz de Fora, enfim, né? Uma infinidade de pessoas conectadas à nossa live, além das que estão aqui conosco no núcleo. E aí, gente, a gente aproveita o momento para abrir para dúvidas. Alguém quer fazer um comentário? Quer falar alguma coisa com a Bel? Pode ficar à vontade, não precisa de ter vergonha, porque a gente não morde, tá bom? E aí? Tem alguém que quer fazer um comentário? Pergunta? Tá tranquilo? Então, se nós formos passar aí uma provinha com tudo que foi falado aqui, todo mundo vai tirar 10, né? Óbvio. Né? Só dá um tempinho aqui para ver se no chat... Ver se no chat, pessoal, pode mandar no chat, tá? E aproveitando aqui, Bel, hoje mais cedo, acabou que nós tivemos uma pergunta que eu não consegui te passar por conta do tempo, mas eu acho que vale a pena, né, nós fazermos aqui, ó. É uma questão legal de abordar. O SENAC, pessoal, ele é muito reconhecido como uma entidade, né, promotora da educação e que traz muitas coisas legais para os seus alunos. Começa desde lá do modelo pedagógico do SENAC, que permite que vocês aprendam e já colocam em prática tudo que vocês estão aprendendo, né, em sala de aula, como também trazer palestras, né, levar muitas vezes algumas turmas para ambientes externos para poder ter uma vivência. E aqui a dúvida é sobre a questão do network, tá? A pessoa aqui, o Renan, pergunta: qual o impacto do network na carreira e como fazer para desenvolvê-lo? É uma oportunidade bacana porque o SENAC faz muito esse link, né, através dos seus eventos, das palestras, dos workshops, né, que nós trazemos para os nossos alunos. E aí essa é a dúvida do Renan. Qual o impacto do network na carreira e como fazer para desenvolvê-lo? Muito bom. Networking, gente, essa palavra em inglês, né, que nada mais é do que rede de contatos, rede de relacionamentos, ele se constrói muito em cima do pilar do quê? Da sua postura e da sua comunicação. Então, o networking ele é feito em todas as interações que você puder ter ou criar com pessoas que você entenda que, você pode contribuir para a vida daquela pessoa e ela também, de um jeito ganha-ganha, pode contribuir para a sua vida também. Então, hoje, vocês já têm um networking ativo. Só que vocês, de repente, não notaram isso ainda, mas vocês já têm. Você já tem colegas que podem te referenciar, você já tem professores que podem te referenciar, mas vocês precisam ir em busca de uma boa rede de apoio, uma boa rede de contatos, ou como eu falei na palestra, aliados. Então, como então que eu me coloco para conhecer pessoas novas? Ponto número 1, perder a timidez. Já é a primeira coisa que vocês precisam trabalhar. Quem é tímido já sai em desvantagem. E não confunda timidez com introversão. Lembra que eu falei que eu sou uma pessoa extrovertida, tá, gente? Mas eu fui muito tímida durante muito tempo, porque eu tinha muita vergonha do julgamento. Como você vai se relacionar com pessoas novas se você fica com vergonha do julgamento alheio? Então, lembra que eu falei o não você já tem? Vá atrás do seu sim. Busca se relacionar com pessoas fora da tua bolha, fora ali daquele teu círculo de amizades. Vá em eventos, frequente cursos, entre em grupos de estudo. Se você está trabalhando numa empresa, procura conhecer pessoas de outras áreas. Isso são algumas orientações que eu dou para os meus mentorados, porque tenho pessoas que com 40, 50 anos de idade não sabem fazer networking até hoje, porque, de novo, não tiveram a oportunidade de aprender na escola, na universidade, e vão para o mundo profissional sem realmente ter essa habilidade. Tá? Então, vocês já têm um networking, é só realmente saber trabalhar eles e lembrando, reputação. Quem que vai querer ser associado o seu nome a uma pessoa com uma reputação ruim? Não vai, né? Então, eu só indico quem eu, o quê? Confio. E aí eu pergunto para vocês
São pessoas de confiança? Sim. Então, se relacionem com pessoas que vão poder te validar nas vagas, nas indicações. Beleza? Perfeito, Bel. Obrigado. A princípio, estou atualizando aqui para ver, né, se nós temos mais algumas perguntas, mas vamos falar sobre o sorteio? Nós já temos o vencedor. Lembrando que, mais uma vez, nós tivemos que sortear novamente, por quê? Ficou redundante, né? Mais uma vez nós tivemos que sortear porque a pessoa não estava cadastrada no Rede de Carreiras, gente. Então, perdeu a oportunidade. Mas quem ganhou dessa vez foi o Cauã Arthur de Souza. Aprendizagem em vendas do Senac de Contagem. Opa! Arthur, eu até deve peço para o pessoal, né? Com certeza, deve estar acompanhando. Nós recebemos cada fotos lindas, né? A gente pede que o pessoal de Contagem, tá bom? Faça a ponte entre nós e o Cauã para que a gente possa marcar o momento com a Bel. Perfeito. E aí, mais um recadinho para as unidades, não se esqueçam da lista de presença e de mandarem as fotos para que depois a gente componha o nosso pós-evento bem bonito, bem lindo. Deixa eu ver se tem mais alguém. Cosme, de Lavras. Cosme Teixeira. Grande abraço para o Cosme e para todo mundo lá da cidade. Gente, quais dicas práticas a Abel poderia dar para ajudar os alunos a controlar o tempo de uso do celular e melhorar o foco nos estudos e em sua evolução? Nossa, eita, Lili. Baita pergunta, hein? Baita pergunta. Gente, hoje os celulares eles têm um aplicativo de restrição de tempo de redes sociais. Eu uso, eu preciso disso. Não sei vocês, mas eu preciso. Tá? Então, isso é a primeira coisa que eu já coloquei no meu celular, é uma restrição de uso diário de, no máximo, 1 a 2 horas numa rede social. Porque se eu bobear, e ainda mais eu que trabalho com redes sociais, gente, eu preciso estar em 2, 3 redes sociais, eu perco o tempo. Então, ponto número 1, coloque a restrição de tempo no seu celular. Ponto número 2, técnica Pomodoro. Experimentem. Pode parecer besteira, mas depois vocês me contam. Depois vocês entram lá no TikTok, procuram meu canal e falam, Bel, experimentei, e aí vai me falar como é que foi. Funciona, porque o seu cérebro entra em modo de missão. Então, isso funciona para estudo, isso funciona, sabe para quê? Para aquele quarto que você precisa organizar, aquele armário, que você está procrastinando, arrumar as gavetas, arrumar aquele armário, sua mãe está te pedindo o tempo todo, vem cá, arruma teu quarto. Aí você olha aquela bagunça, você fala assim, eu não vou dar conta disso. Timer, 25 minutos, foco total. Para, descansa, mais 25 minutos, foco total. Tá? Então, isso são 2 dicas que eu dou para realmente a pessoa. E outra coisa, né? Eliminar a distração. Então, por exemplo, eu estava dormindo muito mal por conta de celular, porque eu era aquela imagem ali, daquela menina que eu coloquei embaixo da coberta, só mexendo no celular. Quando eu vou deitar, não, vou deitar cedo, aí ia deitar às 10. Quando eu olhava, já era meia-noite, eu estava lá só no dedinho. Falei, gente, não dá, se eu quero amanhã acordar cedo, tá bem, eu preciso, né? Não posso trazer essa distração para dentro do meu quarto. O que eu passei a fazer? Deixar o celular fora. Ou minimamente longe do alcance da minha cama. Até porque, não sei se vocês têm essa dificuldade, mas eu tenho a dificuldade da soneca. Quem aqui, quando toca o despertador, fica lá, mais 5 minutinhos, mais 5 minutinhos. Eu tenho essa dificuldade também, gente. Então, o que eu fiz? Peguei o celular e coloquei ele longe de mim, carregando longe de mim. Se eu consigo ouvir o despertador, quando ele toca, eu já levanto. E aí, quando eu já levanto, eu já vou para o banheiro, já vou me arrumar. Então, ó, ganha total. Então, número 1, tire as distrações de perto de você. Então, não vai estudar com o celular do lado. Você pode colocar no mesmo quarto para você ouvir o timer, mas deixa longe. Não leva ele para lugares onde você precisa focar. Bota restrição de tempo. Faça um desafio, por exemplo, com você mesma, do tipo, se eu conseguir respeitar a restrição de tempo hoje, eu vou me dar tal coisa de presente. Ou faça uma competição entre vocês. Tá? Isso tudo também é bem saudável para a gente poder se desafiar. Porque é difícil, não é fácil. É muito complicado, de fato. Como você trouxe para a gente, né, numa era de tantas questões relacionadas à internet, à conexão. Sim, o tempo todo. Na minha época, gente, era a sessão da tarde, olhe lá, tá? Que eu tinha. Isso quando passava um filme que a gente gostava, né? Cansei de ver Lagoa Azul umas 50 vezes, mas eles devem nem saber o que é isso, mas tudo bem. Vamos lá. Temos mais uma dúvida. Essa dúvida
como eu te disse, né, nós também estamos sempre nas unidades, através dos nossos representantes ou através, né, da nossa equipe. E muitas vezes os alunos perguntam para a gente sobre essa questão da diversidade dentro das organizações e como ele pode imprimir a sua marca pessoal na empresa. Por quê? Tem pessoas que, por exemplo, gostam de se vestir de uma forma mais despojada, enquanto talvez aquele local de trabalho é um local, né, com pessoas, como que eu posso dizer, com perfil mais formal, mais conservador, da mesma forma dessas questões de tatuagem e tudo mais. Você tem algumas dicas para tipo essas aqui, né? Você tem algumas dicas para dar para a gente sobre esse assunto, Bel, por favor? Muitas orientações para dar para vocês. Primeiro, leitura de cenário. Vocês precisam entender a carreira que vocês vão escolher, ponto número 1, como que elas aceitam tatuagens, piercings, etc. A empresa que vocês gostariam de trabalhar e o ponto de carreira que vocês estão, gente. Eu amo tatuagem, amo. Eu sou toda tatuada, porque eu tô de blazer aqui, não dá para ver, mas eu tenho tatuagem aqui no pé todo. Amo, sempre gostei. Mas, durante uma época da minha carreira, por trabalhar em RH, eu entendia que se eu queria crescer dentro das empresas que eu trabalhava, que ainda eram muito conservadoras na época. Hoje em dia, tatuagem já é... Quem não tem tatuagem é que é meio estranho, né? Mas, antigamente, não. Homem, por exemplo, não podia usar brinco, barbão, nada disso. Eu entendia, então, que ponto número 1, se eu gostava de tatuagem, eu precisava fazer elas em lugares onde eu podia esconder, tá? Porque eu sabia que isso poderia me prejudicar. E eu usava um piercingzinho aqui no nariz, e aí eu precisei tirar, porque eu também percebi que isso, né, poderia me prejudicar. Então, novamente, foco naquilo que você quer. Foco naquilo que você quer. Escolha as suas batalhas, arque com as consequências. As empresas hoje estão muito mais abertas, mas muito mais abertas do que era na nossa época. Então, hoje, por exemplo, eu lembro do meu ponto de carreira, onde eu tinha segurança para falar, vou fazer uma tatuagem onde eu possa mostrar, que é essa tatuagem aqui, inclusive. Porque as outras, como eu falei, eu botava uma manguinha de manga, né, curta, ainda conseguia. Essa daqui meio que foi a coroação da minha liberdade, digamos assim. Mas eu estava num ponto de carreira em que eu tinha um contexto que eu podia fazer isso. Então, mais uma vez, vocês precisam ter leitura de cenário, das empresas, das áreas. Existem áreas, inclusive, que se você tiver tatuagem, você não pode exercer. E, número 2, o contexto do momento que você está hoje. Porque, às vezes, hoje, você não vai poder se vestir daquele jeito, ou usar aquela roupa, aquela tatuagem, etc. Mas você vai comprar, ao longo do tempo, a tua liberdade. Quando você puder. E aí, quando você chegar num ponto de carreira em que você vai olhar para a empresa e falar assim, nessa empresa que proíbe tatuagem, eu não quero trabalhar. Nossa, gente, quando chega a esse ponto, você fala assim, venci na vida. Venci na vida. Hoje eu posso ter as minhas escolhas. Então, leitura de cenário e entender o contexto no qual você está hoje é muito importante. Perfeito. Eu acredito muito que o P da postura, né, ele está muito atrelado a questões, né, que nos fazem como pessoas únicas, como a nossa marca, como a gente pensa, mas tudo tem que ser balanceado. E de maneira alguma, pessoal, quando a Bel, né, a gente também traz esses questionamentos, é para que a gente consiga evoluir. Nós não queremos de maneira alguma que vocês deixem de ser vocês. Claro. Que sempre Guilherme... com autenticidade, né, gente? Então, sempre com autenticidade. Você pode ser você, mas sempre tenta entender o que é prioridade para mim hoje. Né? O que eu preciso construir? Aí, de novo, existem coisas que a gente não vai abrir mão. E tá tudo bem, não tem que abrir mão mesmo, porque é muito importante. Lembra do propósito? Tem que ter um porquê forte. E se aquele porquê é forte para você se vestir daquele jeito, você ter determinado acessório ou qualquer outra coisa, é forte para você e você banca isso. E aí, novamente, existem empresas hoje que estão cada vez mais abertas a isso. E que elas conseguiram entender que esse alinhamento da casca com o interior. Porque também não adianta, gente, você ser por fora todo polido e por dentro tá podre. Então, é o equilíbrio, né? O equilíbrio é tudo, né, gente? E para a última perguntinha aqui, depois que a gente começa a ler os chats, né, o pessoal, eu sou aqui de Itaúna, eu sou aqui de Conselheiro Lafayette,
Senac sempre se fazendo presente, contribuindo no futuro dos alunos. Denilson também comentou, sabe, nossa senhora, agora choveu aqui, vou ter que focar em uma, eu acredito que é de um docente, tá? Técnico em informática lá de Sete Lagoas. Ele pergunta, Bel, qual a melhor forma de planejamento para os alunos... Não, peraí. Qual a melhor forma de planejamento os alunos podem efetuar no início da sua trajetória profissional? Metas pequenas e viáveis. Então, dentro do contexto que você está hoje, qual é a sua pequena, grande meta, por exemplo, hoje, considerando que hoje é dia 11 de agosto, até o final do ano? Até o final do... Gente, piscou, ó, já é Natal na Líder Magazine. Né? Então, tá chegando. Pequenas metas. O que eu preciso fazer para passar de ano no curso? O que eu preciso estudar? O que eu preciso fazer para me destacar no estágio que eu estou? Quais são os livros que eu ainda não li que são importantes para eu adquirir tal conhecimento? Aquele idioma que eu vivo ouvindo o pessoal falar que é importante, como que eu posso começar? E aí você vai organizar o seu dia a dia e você vai ver quais são as oportunidades no dia que eu tenho para sentar, focar e estudar. E aí, muitas das vezes, a gente precisa também... Gente, eu não tenho vergonha nenhuma de falar dos meus pontos de melhoria. Todos nós temos pontos de melhoria. Às vezes, eu sou um pouco perfeccionista. Eu tenho que lutar contra isso o tempo todo. Porque se não tiver o cenário ideal, muitas das vezes eu me pego e falo assim, não, mas eu não vou conseguir estudar porque eu tenho um filho de 5 anos em casa, né, gente? 2 gatos. Pensa, também, às vezes, eu estou lá trabalhando, pula um no colo, e criança chorando e pedindo atenção. Se eu precisar do momento ideal para conseguir fazer as coisas, nunca vai existir. Então, novamente, esse planejamento precisa estar dentro do seu contexto. Muitas das vezes, o seu contexto de aprendizado é escutar, ao invés de ler o livro, é escutar ele em audiobook no caminho da sua casa. Enquanto você está fazendo uma faxina, lavando uma louça, você está ouvindo um podcast. Enquanto você está no ônibus, você lê um livro. É estudar dentro dos momentos e das oportunidades que você tem. E, novamente, eu repito, nós somos sequestrados diariamente por conta das redes sociais. Se você entrar agora no seu celular e você ver a quantidade de horas por dia que você passa em redes sociais, gente, é assustador. São 5, 6, 7, 8 horas que você fala assim, gente, eu nem vi esse tempo passar. E aí eu pergunto, o que você poderia fazer com 3, 4, 5 horas do seu dia livres para você correr atrás do seu sonho? Muita coisa. Muita coisa. Perfeito. A última pergunta foi, tem algumas outras que, né, são temas que estão todos dentro do blog do Rede de Carreiras. E como que eu acesso? www.rededecarreiras.com.br ou então, aplicativo de frequência, tem esse símbolo lindo aqui do Rede de Carreiras. Você vai clicar sobre ele e vai fazer o seu cadastro grátis, sem burocracia, rápido e o melhor de tudo, ainda no final gera um arquivo em PDF para que você possa, né, submeter aí o seu currículo para os processos seletivos que vier a participar. No mais, recadinhos, o último recadinho, gente, no finalzinho da live aqui nós vamos deixar um QR Code. Vocês, por favor, façam o scanner dele e contem para a gente o que vocês acharam da nossa palestra, para que a gente, né, consiga sempre aí estar aprimorando as nossas oficinas, workshops e tudo mais. No mais, é só agradecer a você, Bel, por toda a sua parceria, tá? Sua paciência aí com a gente e zelo. Ao Rafa também, que está operando a nossa câmera, a Pri também, que está conosco. E temos também as intérpretes de Libras. A Rafa, se conseguir me mandar o nome da outra colega, porque eu me perdi aqui em vários recadinhos. Enquanto a Rafa não me passa, agradecer mesmo, tá, gente? Para quem está aqui, todo mundo preencheu a lista de presença? Todo mundo, beleza? Para quem está no interior também é muito importante, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Obrigadão. Obrigada, viu? Gente.